Minha amiga, muito obrigada. Nós vamos então dar início, né? E nós vamos hoje, a princípio, conversar um pouquinho sobre as relações no mundo espiritual, provas dos espíritos, a questão da simpatia, da antipatia, né? E a questão da teoria das almas gêmeas, aproveitando também o capítulo 7º, entrando já na questão dos sonhos, do sono, né? E então, eu já adianto para vocês que qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a minha exposição, eu peço que vocês acionem aí o canal, tá? E eu peço que Thaís, hoje, fica como moderadora, Thaís, só para me dizer, Adriana, licença, alguém está perguntando, tudo bem? Porque eu não estou vendo vocês agora, tá? Eu não estou vendo. Então, deixa eu Ô, só... Adriana, eu posso tentar. Eu estou acessando pela primeira vez aqui no o Zoom pelo celular. Eu estou Ah, tá pelo perdida, celular? inclusive. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que é mais complicado, né? Fica mais complicado, né, pelo celular. Então, quem gostaria de ficar como moderador? Só para apontar que alguém tá fazendo pergunta para me interromper um pouquinho. D'Artagnan, pode? Posso, Adriano? Posso sim. Joia. Qualquer coisa, então você me chama, tá? Me interrompa mesmo. Boa noite. Bom, gente, então vamos lá. Tudo que vocês quiserem perguntar enquanto eu for falando, fiquem à vontade, tá? Viver do plano espiritual para o planeta Terra e vice-versa pode ser uma grande aventura, né? Mas é sobretudo uma grande misericórdia de Deus, uma grande misericórdia do nosso amado Mestre Jesus, que por amor nos concede as oportunidades de evoluir e de consertar os nossos equívocos, não é? Então, bendita a reencarnação. E essa lei universal que é a lei da evolução, que nos impulsiona a atração a Deus, ainda que nós não queiramos, né? Então, estamos sempre sendo convidados a usar o nosso livre-arbítrio a bem de nós mesmos e do grupo ao qual pertencemos. Lembrando que esse grupo, ao longo da nossa trajetória evolutiva, ele tende sempre a crescer. Inicialmente a família, depois a família mais larga, não é? Os que vão adentrando no segundo momento, depois a comunidade ao qual pertencemos, ou seja, a localidade que diz respeito ao bairro, quando nós nos podemos oferecer através de uma profissão, doando o nosso tempo para a organização e crescimento social, né? E depois, quando nos adentramos numa maior consciência, num despertar mais largo, essas relações afetivas ou digamos assim, de deveres para com o próximo, né, que vai ficando cada vez mais largos no decorrer do nosso crescimento, da nossa evolução, vão se ampliando para o país, a nação e, enfim, o mundo inteiro, tanto no aspecto material quanto também espiritual, né? Então, há uma liberdade de escolha para a maioria dos espíritos que se encontram, vamos dizer assim, num nível de evolução que já se conseguiu conquistar um certo despertar. Quanto mais desperto o indivíduo, mais ele vai adquirindo liberdade do ponto de vista espiritual para, por exemplo, escolher o seu plano de provas, escolher o seu programa reencarnatório.
E isso é feito, meus irmãos queridos, com uma amorosidade muito grande da espiritualidade. Porque não há imposição nas leis de Deus, né? Nós já aprendemos isso. E esses coordenadores desses programas reencarnatórios sabem muito bem conduzir o plano individual de cada um de nós. Porque nas conversas fraternas, eles nos levam a reconhecer aquilo que nós precisamos aprender. Aqueles corações que nós magoamos ou ferimos, né? Aqueles atos que ficaram, vamos dizer assim, a desejar do ponto de vista da nossa moralidade. E com muita, vamos dizer assim, psicologia e amor, eles vão nos levando a nós mesmos a concluirmos que precisamos agora, no futuro, passar por determinada prova, por aquela prova em especial, ou aquela expiação em especial, para podermos nos reabilitar diante das leis de Deus. Então, é um trabalho, claro, de equipe, né? Existe uma equipe responsável pelos programas reencarnatórios, ligados, por exemplo, àquele grupo familiar, né? Nunca é só um indivíduo sozinho, porque, claro, nós temos muitos relacionamentos, não é? Nós temos relacionamentos de amizade, nós temos relacionamentos afetivos, nós temos relacionamentos de pura simpatia com a vizinhança, né? Relacionamentos profissionais, relacionamentos fraternos com todos os irmãos ditos colegas de doutrina espírita, de religião, por exemplo, ou de alguma filosofia. Nós temos vários, né, relacionamentos que influem na nossa caminhada evolutiva. E nessa escolha do nosso livre-arbítrio, das provas que iremos passar, tudo isso irá influir, a depender do nosso grau de evolução, do grau de comprometimento diante da lei divina que temos, né, da cota de esforço que foi dada no passado, né, para se atingir ou não a tais objetivos. Por exemplo, a recomposição de um laço afetivo, né, que restou partido por situações infelizes da nossa parte, né? Então, quanto mais houver esclarecimento do ponto de vista do espírito, mais ele terá condições de escolher esse gênero de provas pelos quais ele irá de passar, não é? E aí nós vamos seguindo as particularidades das tribulações que ele vai enfrentar. Elas não necessariamente precisam ser mostradas a ele ou clareadas, né? Ou mesmo determinadas. Apenas os pontos principais para preservar justamente o nosso livre-arbítrio. E é interessante que, mesmo havendo essas programações reencarnatórias, às vezes, quando o indivíduo reencarna, por vamos dizer assim, uma escolha do próprio livre-arbítrio, ele não segue aquela programação. Às vezes era para manter, por exemplo, um estilo de vida mais simples, ou conviver mais tempo com aquele coração, aquele irmão ou irmã ao qual ele ou ela se vinculou, né? Ou era para, vamos dizer assim, uma determinada situação ligada a um trabalho, né? A um chamamento para um trabalho que poderia fazer muito bem para os outros, e ele termina optando seguir outros caminhos. Então, às vezes acontece também, né, do espírito se desviar daquela rota que foi traçada. Porque quando nós reencarnamos, viemos no estado moral em que estávamos na vida passada. Então, esse estado moral muitas vezes determina o andamento da vida atual. Então, aquelas viciações, aquelas deficiências morais ainda não vencidas podem atrapalhar, né? Quando esse indivíduo, nessa vida atual, por exemplo, não se preocupa em cultivar a sua espiritualidade. E eu lembro agora do livro
Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele traz 10 casos, né, de programações reencarnatórias. E uma delas é de um rapaz que se preparou por 10 anos no plano espiritual para poder carpir as suas dificuldades, né, para se regenerar, num programa redentor. E ele, infelizmente, esqueceu de tudo, né, e veio a sucumbir, né, em situações muito lamentáveis, né. Apenas a programação que ele teria era fazer de um curso de direito e, pela política, ele se dedicar ao bem comum do povo, da comunidade, das pessoas. Mas ele fez direito, se tornou advogado, foi promovido a político, né? Quer dizer, se elegeu num determinado pleito, mas esqueceu totalmente dos compromissos espirituais e delinquiu mais uma vez. E em outras questões também, Manuel fala que voltou para o plano espiritual ele em situação muito mais lamentável do que ele estava anteriormente. Então, às vezes acontece, né? Porque os nossos vícios morais ainda não são domados, né? Ou não temos muitas vezes o interesse de suplantá-los. E olha que esse espírito que ele conta, que ele comenta no livro, ele era espírita, pessoal. Ele, na juventude, aprendeu, entrou para a casa espírita. Ou seja, ele recebeu as orientações todas, né? Mas logo em seguida, quando veio a entrar para o plano da política, esqueceu de tudo que havia aprendido, né? O que é lamentável. Então, há essa, vamos dizer assim, essa liberdade no uso do nosso livre-arbítrio com o objetivo de nós podermos também amealhar o merecimento para o caso de nós virmos a sermos mais vitoriosos, né, nas provações ou expiações que venhamos a passar. Há situações, por outro lado, que os espíritos, quando permanecem cultivando algumas viciações e por séculos a fio, mantêm-se ignorantes, mantêm-se no estado de rebeldia, né? Incapazes ainda de discernirem sobre essas questões, então esses espíritos são levados a reencarnações compulsórias. Ou seja, eles não têm a escolha sobre o gênero das suas provas. São convidados, né, a reencarnarem em expiações compulsórias, tá? E aí Kardec explica, né, lá nessa questão, são como criancinhas que precisam que seja traçado-lhes o caminho a seguir, né? Mas Deus não apressa a evolução, sabe esperar. Então, vai convidando com amor ao indivíduo a ir por ele próprio, experienciando essas dores, essas dificuldades, para que ele consiga vir entrar num outro plano de entendimento de si, né, e do seu próprio despertar espiritual. Tem uma coisa aqui interessante que eu achei, que é o seguinte, deixa eu ver se eu localizo aqui. Dependendo do gênero de expiação, Kardec diz, aliás, o espírito superior, né? Respondendo à pergunta de Kardec. Um espírito que tenha vivido entre raças, tidas como civilizadas, pode reencarnar entre povos mais atrasados. Essa era uma pergunta até que nós poderíamos ter feito para vocês, né? Alguém que veio, estagiou numa civilização mais avançada, pode reencarnar entre os silvícolas, por exemplo, né? Isso não é regressão do ponto de vista espiritual, é possível, né? Basta esse espírito ter agido contra a própria raça, agido em alguma delinquência, né? Na prática de algum crime contra um grupo ao qual ele estava ali
vinculado, né, em termos de raça, para que ele volte numa condição como a mencionada, né, reencarnando numa raça menos avançada, para aprender a amar o povo em termos gerais, para valorizar a humanidade como um todo, né, respeitar o próximo como um todo. Então, é possível que haja, para que esse respeito ao ser humano seja um valor a ser resgatado por ele, né? Então, tem uma outra parte que eu achei também interessante aqui do estudo, né? É que os espíritos bons, aí já em relação a acesso a planos espirituais, espíritos bons, espíritos já num determinado crescimento evolutivo, eles têm acesso aos diferentes grupos e sociedades que se formam, seja aqui ou no plano espiritual. Então, os bons vão para toda parte, inclusive reencarnando em comunidades mais simples ou até mais atrasadas também, porque isso pode acontecer o inverso, né? Um espírito com mais conhecimento moral, espiritual, reencarnar, por exemplo, numa raça mais atrasada. Para quê? Para influir sobre aquele povo ainda ignorante ideias mais desenvolvidas, né? No aspecto social, no aspecto moral. Então, isso pode acontecer. E também no plano espiritual isso se dá. Porque os espíritos mais elevados têm acesso a todas as regiões do plano espiritual, né? Eles podem penetrar todos os lugares, inclusive se fazerem invisíveis, por exemplo, em determinadas regiões trevosas, onde a aparência luminosa não é adequada para não promover algum levante contra ele. Não é? Então, ele pode se obnubilar em termos de iluminação, né, para poder penetrar, e ele consegue penetrar. Mas o inverso já não é possível, a gente já aprendeu isso, eu acho, né, por aqui. Os espíritos com menos adiantamento espiritual não têm acesso elevadas, até porque é uma questão de densidade espiritual, é uma questão até de força magnética, né? Quanto mais elevado o espírito, ele vai adentrando camadas espirituais mais rarefeitas, mais sutis, mais puras, onde para aqueles espíritos infelizes, maus, digamos assim, né, essa atmosfera seria irrespirável para eles. Eles sequer conseguiriam permanecer lá por alguns segundos, por exemplo, né? Inclusive, existem as chamadas, vamos dizer assim, reservas energéticas, né, que são colocadas em volta daqueles postos de socorro no plano espiritual, das regiões mais densas, né? Onde a gente sabe que tem os postos de serviço, de socorro espiritual, por exemplo, no umbral inferior, né? Onde ali se trabalham almas já enobrecidas, já com alguma evolução, acolhendo aqueles mais necessitados, né? Para não haver um levante sobre aquele posto de serviço, né? Há um trabalho todo ligado à proteção magnética daquele espaço, com baterias espirituais, impedindo, né? E elas quando ligadas, a gente viu isso no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que em determinado momento teve que ser acionadas aquelas baterias de proteção para evitar justamente a invasão de certos espíritos infelizes para não perturbarem o ambiente, né? Então, há esse cuidado do plano espiritual no que diz respeito ao relacionamento entre os bons e os maus espíritos, não é, meus irmãos? Que mais? O que seria importante falar sobre essas questões? Em relação à comunicação entre os espíritos, há uma questão ligada
ao modo de se comunicar, né? Porque quanto mais elevado, o espírito vai adquirindo condições de se manifestar, de se expressar, não só pela fala, mas pelo coração, né? Então, enquanto atrasados, nós nos comunicamos pela fala, que é o órgão específico, né, para essa função, né? Mas no campo dos relacionamentos entre espíritos, né, em geral, quanto mais elevado o espírito for, ele vai conquistando o poder de se manifestar, de se comunicar e expressar, não só pela fala, mas pelo coração. E o que significa isso? Geralmente, quando eles querem apresentar alguma ideia, né? Essa ideia ela chega no outro, estamos falando entre espíritos elevados, né? E essa ideia chega no outro através de uma emoção, através de um sentimento, de uma imagem que é apresentada do lado e que ele plasma com o seu pensamento, né? E nós vamos encontrar isso exatamente no livro Amanhecer de uma Nova Era, também de Manuel Filomeno Miranda, por Divaldo Franco, quando ele fala que vários espíritos de Alcione estão reencarnando, né? E eles criaram, plasmaram em determinada camada espiritual da Terra uma colônia linda, chamada Colônia Esperança, para acolher todos esses espíritos que estão vindo lá do Sol central, né, da nossa galáxia, a auxiliar a transição do nosso planeta para a regeneração. E aí, essa colônia belíssima, que ele foi convidado a visitar com o Dr. Bezerra, né? Ele fala, não tem palavras para descrever a beleza dos espaços desse ambiente. E muito mais a forma como eles se comunicam, parecem seres alados, com uma bondade, né? Um halo de amor em volta, e quando falam, apresentam imagens ao lado, feito telas televisivas, com imagens belíssimas, onde eles mostram como é, ele comentando, como é o seu lar, as construções do seu planeta, do seu mundo, né? Que lá não seria planeta, seria estrela, né? E ele disse que era indescritível a beleza dessas comunicações que ele foi levado a conhecer. Então, são, claro, irradiações, né, que nós não temos capacidade hoje de definir, mas poderíamos até imaginar a beleza desses quadros, né? Então, são evoluções ao qual todos nós estamos convidados a fazer, né? Para um dia podermos, assim, sermos bem mais felizes em termos de relacionamento uns com os outros, né? Existe também a telepatia, porque os espíritos mais esclarecidos, né, mais lúcidos do ponto de vista espiritual, e eu não falo nem tanto em relação ao amor, porque a telepatia ela é uma questão de avanço no campo da lucidez mental. É quando o nosso chakra frontal está mais desenvolvido, né? Então, é mais no aspecto mental do que sentimental, digamos assim, né? Então, há, por exemplo, espíritos que nem amorosos são, mas sabem usar muito bem o poder do pensamento, né? Seja, inclusive, para fins não muito agradáveis, não é? E isso nos dois planos, tanto material quanto espiritual. E aí se encontra o poder de plasmar ideias ou construções, né? Ou, vamos dizer assim, instrumentos para destruir, né? Então, logo aí vocês estão vendo que esse desenvolvimento mental, ele não tem a ver muito com a evolução da alma, né? Mas existe.
O ideal é que venhamos a nos desenvolver nos dois planos, né? Do sentimento, dos sentimentos mais elevados, com mais discernimento moral, e também no plano do pensamento. E unindo os dois, venhamos a trabalhar em prol do outro, em prol do crescimento do grupo como um todo, né? E aí vamos poder plasmar coisas belíssimas a favor do bem, da fraternidade, enfim, né? Mas em relação ainda ao nosso estado atual de evolução, e em relação a isso, quando Kardec fala o seguinte, que enquanto esses mais elevados criam essas belezas, né, de uma riqueza espiritual imensa, há, por outro lado, inteligências infelizes treinadas na ciência da reflexão, que conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente subjugam. E aí a gente lembra, no livro, por exemplo, acho que Mecanismos da Mediunidade, ou Os Mensageiros, salvo engano, aqueles espíritos mais... também tem no livro Libertação, de André Luiz, né? Aqueles espíritos mais ligados ao mal, que subjugam outros espíritos e hipnotizam o perispírito deles a ponto de transformá-los em imagens de animais, não é? E mediante artifícios magnéticos, eles convencem aquele espírito de que ele não é um ser humano. Ele é um cachorro, ele é um animal qualquer. Muitas vezes movido pela culpa que é introjetada naquele ser em razão dos seus equívocos. E ele se deixa, por ignorância, ou por despreparo, ou por, enfim, uma série de razões, se deixa subjugar. Então, é o que acontece no chamado fenômeno da zootrampia, onde o perispírito ele é modelado e modificado a sua forma humana para essas visualizações, essas imagens, muitas vezes muito feias, né, em relação a esses quadros que esses espíritos infelizes vão criando na mente desses espíritos, fazendo com que eles mesmos se sintam que já não são mais humanos, não é? Então, há sim também essas outras questões. Mas há também, por exemplo, já no livro de Ivone Pereira, Devassando o Invisível, outras questões ligadas a essa questão do pensamento, da plasmagem do pensamento. Ela conta uma historinha de um senhor de idade que faleceu, desencarnou, e ele era dono de uma pequena glebazinha de terra, humilde, simples, vivia de modo bastante simples, né? Mas ele não tomou conhecimento que havia desencarnado. E ele era tão apegado a esse montezinho de terra, no qual ele plantava milho, plantava arroz, e ali vivia despreocupado de tudo, que ele desencarnou e, pelo pensamento, plasmou a mesma gleba de terra, o mesmo canto no plano espiritual, continuando a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E como ele de certa forma, paralisou-se no tempo, né? Um dos instrutores espirituais ligados ao seu grupo familiar providenciou o seu despertar, porque ele precisava ser despertado, né? E aí, olha que interessante. Ivone conta que, como esse espírito era, vamos dizer assim, muito simples, muito ignorante, né, em termos espirituais e até intelectuais, esse instrutor teve que se utilizar de um artifício para convencê-lo a sair desse lugar. O que é que ele fez? Ele plasmou alguns contos de réis, porque era a época dos contos de réis, né? Colocou no bolso e foi conversar com o senhor.
para convencê-lo que ele vendesse aquela gleba de terra para ele, né? De modo a suscitar nele ideias de procurar outro lugar, de pensar em conhecer outro espaço, enfim. Quando conseguiu negociar e conseguiu comprar. E ao tempo que ele foi negociando, chega então outro irmão espiritual para convidá-lo a ir então com ele a visitar um outro espaço, enfim. Então, eles tiveram que plasmar o dinheiro, inclusive, né, porque essa foi a forma psicológica, digamos assim, utilizada para tentar convencer aquele irmão de que ele, no futuro, poderia entender que não estava mais na Terra, né? Então, são situações de relacionamento no plano espiritual com a Terra que eu acho curioso, né? Como, por exemplo, um outro momento, já dentro dessas questões de circuitos mentais fechados e obsessivos, no campo da autoobsessão. Ivone Pereira conta nesse mesmo livro, por exemplo, que ela recebeu um convite do instrutor para visitar uma região do plano espiritual de muita dor. E ela, então, o acompanha, chega nesse lugar. Alguns de vocês talvez já saibam dessa história. E quando ela chega, ela vê um lugar de muito sofrimento. Era uma espécie de galpão, onde 10 espíritos, de uma aparência muito entristecedora, né? De muita dor, mas de muita, vamos dizer assim, de muita infelicidade, né? Eram criminosos da terra e tinham feito muita maldade. E eles estavam ali aprisionados também pelo campo mental coletivo dos 10 que eles haviam plasmado. E do lado deles havia um cemitério com todas as vítimas aos quais eles tinham assassinado. E quem cuidava deles era uma senhora muito bondosa, né, que estava ali por amor àqueles seres. E todos os dias ela fazia uma sopa de legumes, porque colocava naquela sopa fluidos magnéticos com o intuito de ajudá-los à mudança vibratória, porque eles estavam, na realidade, num umbral inferior, muito inferior. E havia cheiro de mofo, havia, vamos dizer, todas as questões ligadas à terra, né? Necessidades fisiológicas, mau cheiro, coisas espalhadas, lodo, mofo, enfim, lixo, e aquela vibração densa envolvendo aquele ambiente. Mas essa irmã, pela sopa que ela fazia, ou ela tentava oferecer para eles, vinha nessa tentativa há algum tempo, porém de forma infrutífera, porque todas as vezes que ela enchia os pratos deles e os oferecia, e eles gritando de fome, gritando de sede, pedindo comida, estavam, vamos dizer assim, enlouquecidos com a autoobsessão, porque eles não se culpavam pelo que eles haviam feito, né? E o cemitério era a plasmagem mental deles, e eles ligados, vejam bem, às ações que eles haviam provocado, né? Então, uma situação de extrema loucura, todas as vezes que ela ia entregar o prato de comida, apesar deles gritarem por comida, quando eles recebiam um prato, imediatamente eles jogavam para longe a comida, porque a mente deles, ligada, presa àquelas questões do crime, não via os vegetais, mas via pedaços de orelha, pedaços de mãos, de pernas, enfim, de pedaços de organismos, corpos humanos, daqueles aos quais eles haviam tirado a vida. Não é? Então,
circuitos mentais fechados e obsessivos. E aí Ivone chega justamente para tentar auxiliá-los pelo amor, com carinho, e não consegue, né? O instrutor agradece e pedem para retornar, voltando talvez de uma outra oportunidade, porque tudo é agora questão de tempo, né? Para que essas almas, esses espíritos vão, no decorrer do tempo, cansando talvez de sofrerem, né? Até alçarem a um patamar que os levem a um eventual arrependimento. E um arrependimento que os leve, por sua vez, a buscar Deus, né? Então, aí é tudo uma questão de tempo. Então, meus irmãos, no campo dessas relações, né, nós vamos sempre nos deparar com tanto as coisas mais lindas, ligadas, por exemplo, a Sírios, né? Que nós vamos lembrar da obra Renúncia, né? Do querido Emmanuel, psicografada por Chico, quando nós temos ali a história de Alcione, que vivia em Sírios, nas regiões mais lindas das estrelas, né? Desse plano, né? Que tem ligação também com a Terra, e que é, pelo amor, movida a voltar para o planeta, né? Porque ela deixou aqui um amor que muito era querido por ela. E aí, o instrutor, ou vamos dizer assim, um dos coordenadores do trabalho ao qual ela estava ligada lá em Sírios, que era justamente em relação à música, as criações musicais elevadas para serem trazidas para a Terra, né? Olha a solidariedade aí envolvendo os mundos, né? Ele diz assim para ela: não vá, porque essa programação que você está pretendendo fazer não vai ser frutífera. Ele não vai despertar. E ele a adverte muito, mas mesmo assim ela diz: não, eu quero tentar. Eu amo muito. Eu quero tentar. E ela vem e sofre horrores, né? Nas mãos dele, inclusive. E dá exemplos luminosos de renúncia. De renúncia. Mas ao final da vida, ela termina por despertar nele algum sentimento bom. E a história é belíssima, belíssima. Vale a pena a gente até reler, quem já leu, né? Então, gente, no campo dos pensamentos, dos sentimentos, dos relacionamentos, né, a gente vai sempre se deparar com essas questões. Em relação à simpatia, dizem, se a gente fosse perguntar, por exemplo, para um químico, né, como é que se dá a questão da assimilação, da atração dos fluidos? Eu acho que eles não saberiam responder. Se a gente for perguntar para um físico, como é que se dá a atração das moléculas, desses pulsos eletromagnéticos que se unem uns com os outros, eu também acho que eles não vão conseguir responder. Inclusive, Emmanuel, no livro O Consolador, que a gente vai falar já já sobre isso, quando a gente falar sobre as almas gêmeas, ele diz que é um mistério essa atração dessas moléculas, né? Dessas reações químicas onde se dão a assimilação desses fluidos, né? É um mistério. Quem sabe um dia a gente venha a entender tudo isso, né? Mas é daí que surgem as simpatias e as antipatias. É uma questão de assimilação ou de repulsão de fluidos, né? Eu não sei quem nos contou há muitos anos atrás que uma determinada feita, acho que isso está nas histórias de Divaldo Franco, em alguma das palestras dele há muitos anos atrás. Havia um cidadão que vivia armado, e ele viajou para uma cidade do interior.
E ao chegar nessa cidade, desceu do ônibus e a primeira pessoa que ele viu foi um cidadão da cidade, um outro homem. E quando ambos se entreolharam, surgiu entre ambos uma chispa de ódio inexplicável. Tão inexplicável e tão grande que esse homem sacou a arma e veio a atirar inexplicavelmente contra este cidadão, vindo a matá-lo. Então, são questões, né, que só o Espiritismo explica. Vocês lembram daquela história daquela criança que Maíse Braga contou na palestra? A menina de 5 anos estava em casa, pegou um facão na cozinha, se postou por trás da porta da cozinha e disse à empregada: diga à minha mãe, que eu estou aqui esperando por ela. Vejam vocês, um menino de 5 anos. E aí Maísa, que isso foi real, não é na Terra, não é nem no plano espiritual, e foi levado ao tratamento espiritual na Casa do Caminho, lá em Brasília. E ela então perguntou para a espiritualidade quantos espíritos obsessores estavam com essa criança, né? E o mentor da reunião disse: nenhum. Ali é uma antipatia, uma inimizade ferrenha entre ambos os espíritos, né? A mãe e o filho. Então, essas inimizades, né, com o tempo, com a nossa evangelização, né, com o nosso despertar moral, com a nossa conscientização de que devemos nos esforçar para compreender os nossos queridos, que muitas vezes nos ofendem ou não nos compreendem, ou mesmo quando sentimos alguma eventual posição antagônica, né? Com todo esse esforço ao longo do tempo, vamos transformando todos esses sentimentos menos favoráveis, porque o amor vai tomando conta, né? E o amor vai preenchendo todos esses espaços onde antes era escuridão, era sombra, né? Então, tem um momento assim que Kardec nos diz que no futuro, e isso é lógico, claro, né? Todos nós seremos uma só família. E todas essas inimizades, essas antipatias, vão serem convertidas em simpatias, né? Porque essa é a nossa trajetória, né? E agora, em relação a essas simpatias, digamos assim, né, ou essas afeições mútuas entre os seres que se consagram na Terra ou nos céus, existe aí a chamada teoria da alma gêmea, não é? E eu queria já perguntar para vocês acreditam em alma gêmea, pessoal? Vocês acreditam em alma gêmea? Quem é que acredita? Quem é que não acredita? Já tem gente... Nossa, todo mundo aqui falando não, não. Alguém acredita? Tem alguém que acredita em alma gêmea? Se tiver, não tenha vergonha de falar não, pessoal. Boa noite, Adriana e todos. Eu não acredito, assim, totalmente em alma gêmea, mas em almas muito afinadas, muita afinidade. Tem até um poema da Lívia para o Emmanuel, né, para o Alma Gêmea de Minha Alma. Vocês já ouviram esse poema? É de Emmanuel para Lívia. Isso. Aí eu pergunto, que o dali não seria um encontro de almas gêmeas? Vamos lá, então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora? Vamos ver. Olha só, gente. A gente vai ficar até que horas hoje aqui? Eu já estou terminando também, a gente vai ter, daqui a pouco eu acabo, não se preocupem, viu? Em relação a essa questão de alma gêmea, né? A gente precisa atualizar o nosso livro dos espíritos, né? A gente precisa atualizar
algumas questões, né, que podem ser ainda motivos de polêmica, podem ser motivos de controvérsia, mas que nós precisamos nos abrir a um horizonte maior de entendimento acerca de questões que, com o nosso desenvolvimento moral, com a nossa evolução, ficará muito mais fácil o entendimento, né? Bem, nessa questão, os espíritos da época que fizeram as respostas e trouxeram para Kardec, né? E o próprio Kardec, acrescentando, né, nas respostas, eles concluíram que não há metade eterna, não há alma gêmea, né? Não há, vamos dizer assim, a afeição particular e fatal entre duas almas, não é? O que eles disseram é que há uma união com todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a perfeição que tenham adquirido. Ou seja, quanto mais perfeitos, mais unidos, mais uma união geral, né? Enfim, foi essa a resposta. Ocorre que o próprio Emmanuel, né, no livro O Consolador, nas questões 322 a 330, eu peço que depois vocês procurem, até na internet tem para vocês lerem, do capítulo da união, né, e das almas gêmeas, ele traz assim orientações muito belas a respeito, né? Muito lindas. E tem um determinado momento que ele diz assim: desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, tem as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química, o que estávamos falando agora há pouco. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em todo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. E aí, tem um momento que ele fala que isso é a atração que vibra entre duas almas, e muitas vezes é uma atração irresistível, né? Ele diz que é um mistério. Olha o que é que ele fala mais adiante. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser, está mergulhado num suave mistério. Assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra. No Instituto dos Trabalhos, e isso é importante, gente, no Instituto dos Trabalhos, das experiências. Chega que eu me perdi, me perdoem. Das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida, ou seja, tem um motivo superior. A ligação que as une, essas almas, tem um motivo superior, divino, sagrado. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, e aí eu acrescento, ou na vida material, enquanto encarnadas também pode ser possível, onde se reúnem para sempre
aí no plano espiritual, né, que vão se reunir para sempre, na mais sublime expressão de amor divino, finalidades profundas de todas as cogitações do ser, no dédalo do destino. Observem vocês que ele fala muito em amor divino, amor sagrado, trabalho, edificação, né? Então, nós entendemos, inclusive, eu digo que é polêmico porque a FEB foi contra esse entendimento da teoria da alma gêmea, porque ia de encontro ao que está no Livro dos Espíritos, né? Mas nós precisamos atualizar sempre com base em tudo que a gente tem aprendido até aqui, com base nas próprias emanações e esclarecimentos de Emmanuel, não é? E, enfim, a nível de entendimento mais profundo. Porque, vejam, quanto mais a alma vai evoluindo, ela vai sutilizando os seus sentimentos. Enquanto estamos no mundo atrasado, vivenciando relacionamentos ainda infelizes, é claro que não deve existir alma gêmea por aqui. Né? Por quê? Porque o nível das paixões humanas ainda serão muito primitivas. O que vai existir é uma atração, vamos dizer assim, magnética, talvez, mas atração ligada não a objetivos sagrados. A atração física, química, ali, né? Muito mais no campo sexual, propriamente dito, do que um campo mais transcendental. Essas são as atrações ligadas ao plano da Terra. Mas, quanto mais esse espírito for se elevando no plano moral, quanto mais esse espírito for sutilizando os seus sentimentos pela renúncia, pela resignação, pela amorosidade, pelo estado de serenidade, da forma como ele enfrenta as dificuldades, esse espírito vai avançando na categoria dos níveis de evolução e vai, obviamente, atraindo para perto de si almas, espíritos no mesmo teor vibratório, que também tenham a sutilização de emoções, de sentimentos, de valores tais quais os dele, em níveis mais elevados. Não é? E quando esse grau chega a tal ponto, aí existem a aproximação de relacionamentos afins, onde a violência, por exemplo, já não faz parte da vida deles. Onde o ciúme também já não faz parte. E vamos lá, progredindo esses mesmos espíritos, avançando num outro patamar, eles já conquistarão a possibilidade de encontrarem par gêmeos. O que chamamos de gêmeos, que não tem nada a ver com metade eterna. Né? Porque não existe quebra da individualidade em termos de espírito. O espírito é indivisível. Né? Então, não pode haver alguém ou um outro espírito que o complete. Uma vez que nós preservamos a nossa individualidade enquanto espírito, mesmo desencarnados. Não é? Mas, quando nós falamos de alma gêmea ou do encontro de um par gêmeo, seria almas que conquistaram nível de amor sagrado, um nível de amor divino. E quando se reúnem, meus irmãos, são sempre para fins de trabalho, como disse Emmanuel. Tem programações reencarnatórias, por exemplo, dessas almas, que vêm com o objetivo de trabalho, de edificação do grupo, da comunidade. Né? Porque o amor é tão sagrado que os une, que os atrai irresistivelmente, como disse Emmanuel, né? Que é um mistério, né? Ainda, mas é algo divino e sagrado. Não está no campo das paixões primitivas. E quando isso acontece, existe uma programação para fins de serviço coletivo, de amor fraternal,
Inclusive, esses espíritos, não sei se vocês lembram das 7 camadas espirituais da Terra, né? As 7 camadas espirituais, vamos lembrar? De baixo para cima, os abismos, as trevas, em termos mais gerais, o umbral, né? Depois temos a 4ª camada das artes, da cultura e da ciência, né? Temos, logo em seguida, a do amor fraterno universal, né? Amor fraterno universal, que é onde essas almas se encontram no plano espiritual, né? Para programarem esses reencontros na Terra, para programarem esses serviços em comum, porque há tanto amor envolvido, amor divino e sagrado, que essas uniões, elas são, vamos dizer assim, são produtoras de tantos fluidos benéficos a favor de todos, né, que eles são impulsionados a servirem à humanidade em termos de fraternidade, de amor, de evolução. Deu para entender? Então, eles muitas vezes se unem nessa comunidade bem acima, né, de nós, para fazerem essas programações. Muitos reencarnam com esses objetivos. Então, não são todos, né? Inclusive, tem um determinado momento que Emmanuel diz assim, cuidemos dessa expressão, porque precisamos ter cuidado com ela, né? Para que ninguém se estribe nesse termo para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo. Né? Encontrei minha alma gêmea, vou acabar esse meu casamento, porque encontrei minha alma gêmea. Vou acabar esse namoro aqui, porque eu encontrei a minha alma gêmea lá na frente. Né? Ele não diz sob pena de aumentar os próprios débitos, com difíceis obrigações à frente da lei. Então precisa ter muito cuidado, porque é uma questão excepcional no planeta. Né? Como nós já falamos, o nível evolutivo nosso ainda é de um mundo atrasado. Então, não queiramos sonhar com essa questão de forma assim, corriqueira, né? Porque, via de regra, os relacionamentos afetivos são ainda expiatórios ou provacionais. Né? Missionários são muito poucos, quase contados no dedo, né? Mas, enfim, é por aí, era isso que nós tínhamos para falar em relação a essa teoria. Eu sou a favor, tá, gente, dessa teoria, acredito, sim, porque ela é uma questão lógica de evolução. Um dia nós iremos todos encontrar essa alma, assim, é uma alma afim mais transcendente, eu diria, né? Que se liga a nós por questões de valores, por questões de sentimentos enobrecidos e elevados, e que são os mesmos, né? E por ter uma preocupação que transcende a tudo isso, a todas as questões individuais, é divino, é sagrado, né? E, consequentemente, é possível, né? Eu acho possível, no meu ponto de vista, porque estamos todos a caminho de algum entendimento desse. E agora, eu encerro essa parte e abro para as perguntas de vocês, para depois a gente falar um pouquinho sobre sono e sonhos, tá joia? Deixa eu voltar a minha tela para vocês e deixo aberto aí. Alguém quer comentar, quer fazer pergunta? Se quiserem discordar também, viu, pessoal? Não tem problema. E se ninguém quiser fazer pergunta, a gente passa para os tipos de sonhos. Posso continuar? Tudo bem até aqui? Que bom que ninguém tem dúvida, né? Ou pelo menos ninguém está discordando de mim, graças a Deus.
Gente, olha só, em relação aos sonhos, existem 4 tipos de sonhos a princípio, tá? 4 tipos de sonhos. Ao longo da minha caminhada, eu pude estudar. Eu até agora, eu acho que poderia até ter um quinto, mas eu não estou lembrada. Enfim, me vem à mente agora 4 tipos de sonhos, né? Lembrando que sonho é aquele momento em que o espírito está desprendido do corpo físico, né? E adquire maior liberdade para se posicionar, para se locomover, né? Então, há um entorpecimento, né, da mente humana, do corpo, né, do cérebro humano, físico, e então o espírito pode ter essa liberdade a partir daí, não é? Ele vai entrando no estado de sonolência, e o espírito já muitas vezes ali, naquela transição entre um estado e outro, né, do sono propriamente dito e do despertar propriamente dito, ele já vai enxergando figuras ou imagens do plano espiritual. Mas ali ainda não é sonho propriamente dito, mas alguns já têm essa facilidade, não é? E aí, quando ele entra nesse estado completo de entorpecimento do cérebro humano, físico, não é? Quando o espírito já desperta no plano espiritual, e ele então vai ter essas experiências, né? O primeiro tipo de sonho, ele está ligado ao sonho fantasia, está ligado àquelas imagens simbólicas, né? Que Freud estudou, muitas vezes com misturas entre ilusão e realidade, aspectos bizarros ou desconexos com a realidade, mas também misturados com a realidade, não é? Então, que estão a ver, tem a ver com, segundo Freud, com a libido, com desejos íntimos da criatura, muitas vezes desejos irrealizáveis ou impossíveis, não é? Mas que serve como forma de autoconhecimento, né? São fantasias, enfim, histórias fantasmagóricas, né? que se vive com aspectos ligados até à realidade do dia a dia, do que é vivido, as preocupações comuns. Há uma mistura, é chamado sonho fantasia, mas que revela como funciona a mente. Pode revelar muitos aspectos ligados à mente desse indivíduo. Portanto, serve como ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, esse é um tipo de sonho. O outro tipo de sonho é aquele revelador de vidas passadas. Eu não sei se alguém aqui já teve esse tipo de sonho, né? Eu já tive vários sonhos reveladores de várias vidas minhas, né? Geralmente, como é que você pode identificar que um sonho seja revelador de uma vida anterior sua, né? Então, existem características próprias para se identificar. Como, por exemplo, você é levado a um momento histórico, né, do passado, a uma época histórica vivida lá atrás, né? E há uma mudança de época nesse sonho, há indumentárias diferentes, há estilos de vida diferentes, né? O sonho tem cores que se revelam, né, específicas nas roupas, enfim, o sonho é colorido. E tem também uma sensação no íntimo da alma humana que revela para ela que ela de fato sentiu aquilo. Ela sente que vivenciou aquela história, aquele evento que foi mostrado. Há uma significação no íntimo da sua alma, né? Há uma conexão. E quando isso acontece, houve aí
um mergulho no inconsciente desse indivíduo, trazendo lá de dentro essa experiência, que também pode ser, quando isso acontece, revelado para fins de autoconhecimento, não é? E até de reformulação de programações de vida. Por exemplo, em relação a responsabilidades assumidas, né? Então, pode haver essas revelações com esses fins de esclarecimento maior, por exemplo, né? Para essas pessoas, tá, gente? Um outro tipo de sonho, eu não sei também se alguém aqui já teve esse tipo de sonho, é o sonho profético, né? Geralmente não é todo mundo que sonha profecias, não é? Claro, senão estaria todo mundo aí ditando o futuro, né? Acometem algumas pessoas que têm essa facilidade de prever o futuro pelos sonhos, né? Então, geralmente através de alguma simbologia, ou sequências de simbologias, né? Que trazem revelações sobre acontecimentos futuros, seja com eventos gerais ou com alguns indivíduos, geralmente alguém que prevê o desencarne de alguém, né? Enfim, esses sonhos eles não são lembrados de forma completa quando o indivíduo retoma a consciência do corpo, mas geralmente ficam apenas algumas ideias esparsas gravadas no consciente para que se seja compreensível aquela ideia que se queria passar, né? Apenas isso. Mas são chamados sonhos proféticos, tá? E por fim, que eu me lembre assim dos nossos estudos, há o sonho espiritual. Esse é mais amplo de possibilidades, digamos assim, né? Que é aquele que ocorre quando a alma emancipada do corpo segue para o plano espiritual ou mesmo permanece aqui, né? Na Terra, em volta, em alguns lugares aos quais se sente atraído, mas ele vai vivenciar algum encontro, algum acontecimento, alguma tarefa a ser realizada, né? Ou ele vai ser advertido pelo mentor dele e ele acorda com a sensação de que realmente houve aquele encontro com aquela criatura, aquele ser mais elevado, né? Enfim, há uma situação real vivenciada pelo espírito desprendido do corpo físico no plano espiritual ou mesmo na Terra. Porque esse indivíduo sente que aquilo foi real, né? As imagens que retomam para o seu consciente são vívidas, são também com a sensação de que ele viveu aquilo. E aí tem cores, tem sentimentos tocantes, né? Tem alegria ou tem tristeza, enfim, tem todas essas questões que marcam e revelam que houve de fato um sonho espiritual, né, pessoal? E era isso então que eu tinha para falar. Eu acho que aqui tem tantas questões, né, que remetem aí no campo dos sonhos e do sono, lembrando que conforme André Luiz, né, nós vamos sonhar o que a gente viveu durante o dia. Ou seja, a gente vai se desprender, o nível de desprendimento teu depende muito do teu nível moral, intelectual, emocional, das horas anteriores a esse sono. Por isso que eu gosto muito de dizer, vamos ler, vamos estudar muito durante o dia, vamos fazer coisas boas, né? Vamos nos preparar para a noite, né? Porque criando essas bases mentais e emocionais também, no campo das emoções, nós poderemos nos desprender e alçar lugares jamais sonhados. Lugares mais belos, né? Inclusive em termos de aprendizado, porque poderemos participar de algumas turmas de cursos no plano espiritual, né? Então, há N possibilidades de atuarmos, tanto lá quanto aqui, né? Porque, afinal de contas, somos um só espírito, vivenciando ora no campo físico, ora no campo espiritual, mas experiências que tendem a se ligar cada vez mais, porque vamos por outro lado. Aqueles que não têm essa preocupação e que vivem uma vida mundana,
né? Ligada às preocupações comuns, quando dormem, é natural, né? Por óbvio, que seus espíritos se liguem a aspectos comuns da vida, né? Então, somos essa consequência de vibração. E aí a necessidade de estarmos sempre buscando nosso aprimoramento, né, pessoal? Então, eu termino por aqui, deixando aí 10 minutinhos só para a gente conversar. Tá joia? Muito obrigada por estarem todos aí nos ouvindo. E eu já abro para quem quiser perguntar ou comentar, enfim. Boa noite, Fiquem à Adriana. vontade. Boa noite a todos. A Adriana Védia mandou uma mensagem que ela tem uma pergunta. E aí ela, pelo que eu vi no chat, ela pode falar, né? Pode abrir o microfone e fazer. Pode. Claro. Obrigada. Obrigada, D'Artagnan. Oi, desculpa. Adriana, a semana passada eu tive um sonho que eu chamei pesadelo, né? Que foi mais ou menos um afogamento com a minha neta. Nós estávamos num local, eu não me recordo se era acho que era uma bica, e a minha filha se distanciou, não. Como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Não segurou direito a minha neta e ela afundou, e o meu genro tirou ela, mas ela tirou com vida. No mesmo dia, nós estávamos na Lagoa do Pau. No mesmo dia, nós fomos à praia. E eu vi a mesma cena, só que na praia, dos três. Eu não tinha me lembrado que eu tinha tido esse sonho, esse pesadelo, né? Porque geralmente quando a gente tem assim, eu chamo pesadelo, aí eu já não faço isso não, porque olha, eu tive esse sonho, parará, parará. E realmente o mar estava brabo, estava puxando e a minha filha, sem querer, se soltou da minha neta e a minha neta já foi correndo para o mar. Esse sonho, eu posso dizer que ele é profético, como você falou? Foi parecida a questão? Foi parecido, bem parecido. Quer dizer, só a diferença é que no sonho era uma bica que a gente chama, né? Eu ia muito na minha adolescência. Era assim, ela pulava, né? E e ao vivo, e a cores, eu estava um pouco distante, porque eu estava mais na parte do rio. E eles estavam, a minha filha, meu genro Olha, e a minha, né, no mar. eu Quando eu vi aquela cena, eu pedi a minha neta para correr lá e tirar. Oi. Eu entendi. Eu não Entendeu? diria que é profético, eu não diria que é profético, não. Foi mais uma preocupação sua, do teu inconsciente ligado à família. Porque os sonhos proféticos, eles são mais, digamos assim, mais assertivos em relação a definições de rumos espirituais, tá? Se fosse, ocorreria, né? O acidente que não aconteceu. Não é isso? Sim. Deu para entender o que eu falei? Eu sim, eu sim. Ok, Uhum. obrigada. Beijos. Beijo. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrando das questões espirituais, das influenciações, né? No que diz respeito a sonhos espirituais, podemos acrescentar aqui a questão das obsessões que se ligam ao plano espiritual. Mesmo quando o indivíduo entra em sono, aquela obsessão pode se continuar ou ser continuada no plano espiritual, não é? É quando a pessoa acorda com a sensação de que estava sendo perseguida, por exemplo, né? Com falta de ar, inclusive, taquicardia, com a sensação de que tinha alguém querendo fazer mal a ela, né? Então, são vivências no plano espiritual ligadas à obsessão, né, pessoal? Apenas acrescentando. Mais alguma outra questão, gente? Como também os encontros, né? Alguém que está saudoso por algum parente que já desencarnou, né?
e aí tem aquela autorização para se encontrarem, e se abraçam, e se beijam, né? E conversam sobre os seus amores, e quando acorda, vem com aquela sensação boa, né? De paz, de alegria. Muitas vezes nem lembra o do sonho, mas vem com Esse a eu já sensação de... tive. E no Esse eu decorrer já do tive. dia, ele lembra da pessoa. Essa lembrança é decorrência da alegria, que é decorrência do encontro espiritual. Pode ser, né? A gente não tem aqui a bolinha de cristal para dizer foi isso, mas existem essas possibilidades, né? Que a gente estuda nos livros. E Jácia já teve, então. Já tive, foi muito bom. Acordei assustada, dei um pulo da cama, mas foi uma alegria, uma felicidade. Mas só foi essa vezinha, nunca mais aconteceu de novo. Quem sabe já aconteceu e você não fez a ligação mental, né? É, pode ser. Porque, às vezes, o que eles querem nos intuir é a mudança de sentimentos, pessoal. Não é necessariamente a imagem para ficar gravada, porque aquilo pode também nos perturbar, aquilo pode também nos tirar do foco, mas é o que eles querem, através desses encontros, é fazer com que o nosso emocional se modifique. Isso é que é mais importante. Então, você pode, por exemplo, acordar com uma felicidade que você não sabe de onde veio, né? Esse é o objetivo. Então, cumpriu o seu objetivo, pronto, né? Mas houve ali algo no plano espiritual, né? A gente sabe, a gente sente isso. Oi, Lana. Tranquilo, pessoal? Então, ninguém mais quer fazer pergunta? Já são quase 8h30, né? Eu vou agradecendo o carinho de vocês. E que bom que vocês estão hoje, que a sala está cheia, né? Que bom que vocês gostaram dessa teoria da alma gêmea? Vocês gostaram da questão dos sonhos? Tranquilo? Então, que bom, né? Que bom. Apesar dos pesares, por favor, não, não vamos ficar com a ideia de que, ah, meu Deus, eu não vou encontrar minha alma gêmea. Quem sabe, né? Às vezes não é uma gêmea, mas é uma alma afim, né? É uma alma ligada ao seu coração, e nós não somos perfeitos ainda. Então é natural que tenha alguma coisa ali para ser consertada, mas ela é uma alma boa, isso é o que importa, né? Então que possamos vibrar pelos relacionamentos, para que sejam cada vez mais amorosos, né? Cheios de cuidado. Isso é tão bom para nós, que vai fazer com que nós adentremos até em outra esfera de vibração, né? De entendimento. Então, não vamos dizer assim, ah, não tem jeito para mim. Não vamos pensar assim, não, tá? Que a gente possa vibrar nessas emanações, porque ainda que seja uma alma não muito afim, mas você vai trabalhar, porque lá no Livro dos Espíritos tem, eu que não mencionei aqui, o que é que os espíritos superiores falam? É que essas almas não muito simpáticas podem se transformar em almas simpáticas, não é isso? Então, depende de você, depende do seu esforço, do nosso esforço, né? Em transmutar esse modo de enxergar a vida, em ser um pouco mais tolerante, mais amoroso, né? E aí nós vamos transformando, muitas vezes, relações expiatórias e provacionais em relações de espíritos afins. Isso é possível fazer, a depender do nosso esforço, né? Então, criemos boas vibrações, né? Esperança, para que possamos ser felizes aqui, né? E não, só vou ser feliz quando eu voltar para o plano espiritual. Acabemos com essa ideia. Podemos ser felizes já, agora, dentro de nós primeiro e também com quem nós estamos vivenciando, né?
Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada aí, William. Estou encantada com todo o conhecimento compartilhado. Obrigada. Gratidão também, Paula, a todos vocês. Que bom que vocês gostaram, né? E eu convido a gente a fazer a prece final. A gente ficou já 1h30 aqui conversando, né? Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a oportunidade, né? Na próxima aula vai ser o capítulo 8. Eu vou só colocar uma musiquinha para a gente poder encerrar. E eu convido vocês nesse momento a fecharmos os nossos olhos, só para fins de interiorização maior. E a levarmos o pensamento, buscando a figura do amado Mestre Jesus. Senhor da vida, obrigada, Mestre, pela oportunidade. Que possamos, Senhor, nos colocar em serviço sempre, aprendendo a amar e a servir, Senhor, como Tu desejas que façamos. Que possamos ampliar as possibilidades de entendimento, de pacificação. E contigo, Jesus, promovermos a nossa iluminação, trabalhando não só a nosso favor, mas a favor de todos, amando e agradecendo sempre as oportunidades que a vida nos oferece. Assim, te agradecemos mais uma vez, Jesus, rogando que a tua paz, doce, possa permanecer com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, uma noite de muita harmonia, uma noite santa para todos. E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá? Sonhem com os anjos.